Fala, galera! Quinta-feira e nós estamos iniciando mais uma live hoje com um convidado muito especial. O pessoal já vai entrar aí, já estamos conectando e daqui a pouco nós já vamos estar batendo um papo com ele, Rogério Machado. Estamos quase conectando. Se você está ouvindo essa doida falar, é porque a gente está fazendo os testes aqui. Bacanérrimo. Daqui a pouco o pessoal vai começar a entrar. E aí a gente pode dar início no nosso bate-papo de hoje. Gestão financeira nas empresas familiares. O que será que tem de diferente? E aí, ó. O que tem de diferente nas empresas familiares que não tem numa empresa que não é familiar? Ah, ele já está na sala. Vamos lá, tá conectando. Oi, Ju. Aê! Boa noite! Boa noite, tudo bom? Tudo certo? Tudo, Coisa estamos juntos. boa! Que bom. Me escuta bem? Sim, tudo tranquilo. Ótimo. O pessoal tá entrando aí. Rogério, eu queria já de antemão agradecer mais uma vez tu ter conseguido um espacinho na tua agenda, que eu sei que não é fácil, né? Você tá sempre nas empresas de consultoria, então realmente assim já te agradeço de antemão e gostaria de registrar o quanto eu sou tua fã e o quanto eu admiro o teu trabalho. Inclusive, pessoal, antes de eu deixar o Rogério falar, eu tô aqui com os livros dele, ó, que eu realmente já acompanho há muito tempo o trabalho dele e fiquei muito feliz quando ele me presenteou com os livros deles há um tempo atrás já, né, Rogério? Não é de hoje, já que a gente já Não, tem aí uma amizade. Vou, exatamente. vou deixar você, então, se apresentar para o pessoal que está entrando. Já tem gente aí na sala. Toda quinta-feira o pessoal já vem nos acompanhando aí. Normalmente tem um povo fiel que gosta de aprender, que está falando de educação financeira, que está falando de gestão financeira. E hoje o nosso papo é com o Rogério Machado, que é escritor, que é consultor empresarial. Ele vai falar um pouquinho mais sobre a gestão nas empresas familiares. E aí, o que nós podemos bater um papo hoje, Rogério? O que é que tu Pois trouxe para é, o Ju, pessoal? eu quero hoje aproveitar, eu gosto de trazer um pouco de experiências, cases do dia a dia, né? Sair um pouco do campo da teoria e entrar em coisas que eu presencio, que eu vejo, principalmente no meu trabalho de mentoria. Eu acompanho ali, dou a mão, ando lado a lado com os empresários e a gente observa muitas coisas que acontecem e eu queria estar compartilhando um pouco dessas coisas aqui, né, que para abrir os olhos das pessoas e talvez as pessoas se encontrem no que eu já vejo, no que eu já faço, e encontrem soluções aí para elas. Estou vendo um monte de cliente meu entrando aí, que legal. Que bacana. E Sejam aí, Ju, todos muito bem-vindos. você que a gente se conheceu alguns anos atrás, te conheci e vi que você soube aproveitar as oportunidades, né, se especializou no ponto de vista financeiro, e é muito bom, porque é onde mais dói nas empresas, né? É o financeiro. E eu já tive, mas eu tenho um sucesso hoje, porque lá atrás eu tive um insucesso, e foi no financeiro. Eu errei, e as pessoas acham que só se quebra porque você não tem clientes, mas você quebra também porque você não tem capital de giro. E se você não souber crescer, você cresce alavancado, e daqui a pouco, quando vê, já foi. Até uma prima minha, oi Adri, tudo bom? Seja bem-vindo. E daqui a pouco você já foi. E eu, em 1991, no plano Collor, eu tinha uma cozinha industrial em São Paulo, e cresci, fui pegando todas as oportunidades, e trabalhando com dinheiro de fornecedor e dinheiro de cliente, dinheiro de fornecedor e dinheiro de cliente. Quando os clientes, os meus fornecedores ficaram secos, sem dinheiro e não me pagaram, acabou o negócio, eu não tinha capital de giro para sustentar. E a gente vê que nessa crise é a mesma coisa como em todas as outras crises, né? Muita gente já entrou quebrado na pandemia e aí não aguenta às vezes 15 dias. E é um pouco bom a gente falar sobre isso, sobre a importância de um bom fluxo de caixa,
sobre a importância de só gastar o que pode, sobre a importância de saber estabelecer exatamente o valor de prolabore, saber separar o que é remuneração do seu trabalho como dono e o que é remuneração do seu investimento, né? São coisas diferentes. Então vamos bater bola sobre isso. Eu vou deixar, você me cutuca e eu vou respondendo, tá? Tá, ótimo. O pessoal tá entrando aí, sejam bem-vindos. Inclusive, antes de a gente entrar no papo mesmo, eu já tenho. A gente sempre fala toda quinta-feira aqui, porque eu tenho trazido muito pessoal que está escrevendo o Educação e Gestão Financeira, coisas que ninguém te conta. E o Rogério Sim. também é um dos parceiros na escrita desse livro. E o tema dele é justamente o que ele acabou de falar. É a gente olhar para a gestão financeira de uma forma peculiar, principalmente quando a gente tem, por exemplo, dentro da gestão financeira, a questão familiar agregada, né? Como você falou ali no início, eu sempre trabalhei com consultoria empresarial e realmente eu senti a necessidade de ir para uma área específica, como eu já trabalhei com área financeira há muitos anos, era uma área prática, depois eu me aperfeiçoei dentro da universidade nessa área também, então eu vi que há uma importância maior de tu se especializar num determinado tema para te poder ajudar. Então, quando você tem quando você tem algum problema médico, você procura o especialista daquele problema. Então, essa foi o meu viés para escolher ir trabalhar com a área financeira. Rogério, começamos falando a respeito de quando a gente monta um negócio, o cara está empreendendo. O que seria, assim, para dar de dica para o pessoal que está começando, o que ele precisa pensar na área financeira? Bem, primeiro, eu sou uma pessoa que eu amo estratégia, né? Se eu pudesse escolher uma coisa única para fazer, seria estratégia. Eu não acredito em nada que se faça sem estratégia. Para mim tem que ter uma boa estratégia e uma boa ação. E aí você tem que ter paciência e persistência. Tem que insistir, porque as coisas às vezes não dão certo na primeira, e tem que ter paciência para esperar o tempo certo. Mas a primeira coisa que tem que ter para fazer um negócio, seja o tamanho que for, é um projetinho, né? Então, quanto eu vou investir, qual o tempo de retorno que eu espero, né? Para saber se eu tenho grana para esperar até dar o retorno. Nem todo, a maioria das empresas brasileiras, elas quebram antes de 5 anos. E elas quebram não pela parte técnica, é pela parte financeira. Porque, por exemplo, eu posso ser um bom marceneiro e eu vou abrir uma fabriqueta lá para fazer móveis. Eu sou bom marceneiro, mas eu não conheço gestão, eu não conheço finanças, eu só sou bom naquilo que eu faço. E aí, o que acontece? Ele faz o melhor móvel da melhor maneira possível, não deu tempo de ser conhecido e fecha as portas, né? Não calcula os custos adequadamente. Então, o importante é ter um projeto, definir exatamente qual é a sua margem de lucro, né? O quanto você vai ter que, quanto tempo você vai demorar para aquilo, o quanto de dinheiro, que outra fonte você vai ter para se sustentar enquanto seu negócio não se paga. E aí é um bom caminho para começar. Pode ser um carrinho de cachorro-quente, pode ser o que for, né? Eu lembro do Davi Camelot, assisti uma palestra dele, e ele estava dizendo na palestra que ele ele estava com a esposa doente e não tinha dinheiro para comprar remédio. E aí ele foi pedir o dinheiro com um amigo. Ele já estava entrando na farmácia e ele falou: se eu comprar o remédio, eu não vou mudar minha vida, porque vai acabar, eu vou ficar endividado, vou comprar bala para vender. Comprou bala para vender. E aí ele começou a girar, que essa é a malandragem do comércio. Eu tenho que comprar, vender com uma margem, se possível pagar depois, receber antes, e aí ele foi comprando mais bala e vendendo, e comprando, vendendo. Hoje o cara é um case de sucesso, é um bom vendedor, um bom comercial. Então eu tenho que ter um plano para saber quem é meu negócio, quais competências eu preciso ter. Mas se eu não tenho, por exemplo, competência na área financeira, que eu falei que é uma área, é o coração do negócio, o dinheiro é o coração do negócio, contrata alguém. E não necessariamente tem que ser alguém de confiança. Se você tiver processo, a confiança é bom, mas eu prefiro a competência. Então, coloque alguém ali que entenda. Entenda, o cara vai fazer um fluxo de caixa projetado, vai explicar para você em que momento você pode comprar, em que momento você pode pagar as coisas, como é que você vai fazer para pagar os salários, tudo. Calcula tudo isso. Se você tiver um bom financeiro,
praticamente em cima daquilo que você vai fazer, você já é bom no que você faz. Você tem que ser bom no que você faz, você tem que ser bom de relacionamento e você tem que ter os controles, os processos bem ajustados. Não importa o tamanho do negócio, não importa o ramo do negócio. Eu trabalho muito para supermercados. A margem de lucro de supermercados é muito baixa, muito baixa. Tá? As pessoas de fora às vezes veem que movimenta dinheiro, mas o que sobra é muito baixo. Se você não tiver uma coisa muito ajustada, e aí você já foi. Ou então você começa um negócio e já entra no cheque especial. Pô, cheque especial, os juros lá em cima, às vezes o negócio não te dá o lucro que o cheque especial te cobra, tá buraco. Ou pega dinheiro emprestado no curto prazo também. Não, muito otimismo. Vou pegar esse dinheiro para pagar rápido. Como assim? Empresa não se pensa no curto prazo, a gente pensa em médio e longo prazo. Então, o importante é que você tenha uma prestação que caiba no seu negócio. E não você ter a pressa de pagar rápido, daqui a pouco você vai ter que pegar outro e outro e outro e matou o seu negócio. Então, a gente vê muitas pessoas que são empregadas em algum lugar e aí arrumam compram um emprego. O cara monta um negócio lá, mas ele está comprando um emprego. Ele não está pensando em ser grande. E aí ele traz as mesmas práticas da vida pessoal dele, erradas, para o negócio. O que, que acontece? Dá errado. Então, vamos falar mais sobre isso, mas eu acho que eu respondi você. Tá bom? Assim? Legal. O pessoal tá falando aqui, ó. O Diego disse que cheque especial ele entende. Ele é gerente de banco, ele disse que de cheque especial ele entende. Se a Lili tá aqui nos acompanhando, que ela postou ali uma carinha, eu até quero que vocês interajam com a gente. Aproveita para mandar ali no aviãozinho o convite para outras pessoas entrarem na live. Quanto mais vocês interagirem com a gente aqui, mais gente vai estar recebendo esse convite. Lili, a Lili abriu recentemente um negócio, ela mudou, ela trabalhava no ramo de consórcios com uma empresa e ela resolveu empreender. E ela abriu a empresa dela com o marido. Eu quero que ela nos diga como é que está sendo essa experiência, nos coloque aí para nós o que faz ser diferente o teu dia a dia hoje trabalhando dentro da família. Depois a gente vai falar um pouquinho mais dessa parte. Rogério, tu falaste uma coisa outro dia que eu achei muito interessante, que é a questão, quando você abre uma empresa e você convida alguém para ser sócio, normalmente a gente procura alguém que tenha afinidade, né? Afinidade com as nossas coisas, ou até mesmo da família. Vou abrir uma empresa. Isso. E você falou da questão do complementar, né? Seria muito Isso. interessante ter uma pessoa que complemente as suas capacitações do que aquela pessoa que é muito parecida. Gostaria que tu falasse um pouquinho mais sobre isso, que eu acho muito interessante. Ó, Ju, não só negócio, em tudo na vida. Se eu casar com alguém exatamente igual a mim, nós vamos reforçar o que nós somos bons juntos, mas nós vamos estar muito frágeis no que a gente é fraco, né? Então, as relações, elas existem para se complementarem. Mas falando de negócios, quando eu vou montar um negócio, se eu sou muito comercial, eu tenho que pegar alguém que tem um foco mais em organização. Porque quem é muito comercial não tem problema nenhum. É ótimo. Mas o comercial, ele não controla dinheiro. Ele é otimista demais. E eu não conheço nenhum bom financeiro otimista demais, né? Ele tem que ser precavido, tem que ser prudente. Então, não é importante eu ter alguém do meu lado como sócio que seja aquele camarada que eu tomo cerveja, um brother de confiança e tal. Isso é ótimo, mas talvez isso não seja o suficiente. Eu tenho que analisar quais são as competências do negócio, tá, que eu preciso. Eu tenho dinheiro, você vai entrar com trabalho. Então, isso tem que estar muito claro, né? Eu tenho dinheiro, eu não vou trabalhar, você vai entrar com trabalho. Nós dois vamos trabalhar juntos. O que que você vai fazer, o que que eu vou fazer? O que que você é bom, o que que eu sou bom? E assim, não quer dizer que a pessoa nasceu com aquela competência e só nascendo que vai fazer. Não, pode desenvolver uma competência. Mas se eu tiver 2, 3, 4, não sei quantas pessoas tiverem, mas cada uma cuidando de uma frente, a chance do negócio dar certo é muito maior. Eu fui consultor de uma empresa na Bahia, uma empresa chamada Perim. Essa empresa foi vendida para o grupo chileno Cencosud. E lá eu tinha o Sr. Pepe, né, que era um cara muito comercial, muito carismático, muito querido por toda a cidade, que aparecia, era o vovô da veia Quaker, a imagem dele que aparecia na cidade, né, muito, muito. E tinha o irmão dele, o Adriano,
que as pessoas não conheciam tanto. Um cara mais quieto, mais introspectivo, mas era o financeiro. Os dois eram importantes. Então, um cuidava da frente organizacional, o outro cuidava da frente comercial de vendas. E deu certo o casamento. Então, é isso. Né? Se a pessoa é mais quieta, ela vai mais para o escritório, tá? Gosta muito do contato do dia a dia com clientes. Todo mundo tem que gostar de cliente. Mas aí vai fazer o que você realmente é bom. E o outro vai fazer o que ele é bom. Né? Perfeccionismo. Em varejo, por exemplo. Varejo é um segmento que a gente trabalha muito em cima de detalhes. Então, alguém dos sócios tem que ser extremamente detalhista, mas detalhista mesmo. Eu aprendi a exercer o meu olhar feminino. As mulheres são mais detalhistas do que os homens. Porque no varejo é um pressuposto básico que você olha o que ninguém vê. Você enxerga o que ninguém enxerga. Mas em cada segmento tem isso. Né? Tem, por exemplo, um cara que faz uma fábrica de sorvetes. Alguém ali tem que ser técnico e ter o controle de qualidade daquele sorvete que está sendo desenvolvido. Então, cada segmento tem as suas particularidades e é bom que os sócios vejam se um cobre o outro ou se nenhum dos dois. De repente, nenhum dos dois tem aquelas competências, mas montam um time. E não é sócio. Não é só quando é sócio. Quando é funcionário também. Nas equipes que eu trabalhei, eu já administrei equipe de 1.000 funcionários. Eu era diretor, tinha vários gerentes, camadas, e no total tinha 1.000 funcionários. Eu não me importava muito no meu relacionamento pessoal. Claro que é bom ter um bom relacionamento, mas o que eu realmente me importava é se as pessoas que estavam na minha equipe iam dar resultado. Isso é o que me importa. Não me importa cor, sexo, opção sexual, não me importa nada disso. Isso é a maior besteira que existe. Eu quero saber se as pessoas têm competência ou não têm competência. Se é gordo, se é magro, não me interessa. Eu posso sair dali e não ter nenhum relacionamento fora com a pessoa, porque eu não gosto da pessoa, mas eu gosto de ser bem-sucedido e ter dinheiro. Então, na minha equipe, na minha sociedade, eu tenho que ter gente que me agregue. Eu sou casado. Para mim, a minha esposa agrega muito na minha vida, faz uma diferença enorme na minha vida. Porque enquanto eu estou saindo para atender meus clientes, ela está me dando cobertura em várias coisas que eu não tenho tempo para fazer. Então, se eu não tivesse uma mulher assim do meu lado, meu casamento ia falir, meus negócios não vão dar certo. Então, em tudo, a gente tem que ter alguém que te complemente. E se reveza no complemento. Isso é importante. Muito legal. Alguém comentou antes ali a respeito do setor comercial. Tu acredita que a gente esteja com defasagem de pessoas que trabalhem na área comercial? Principalmente agora com essa questão do coronavírus, de ter que se reinventar. O que tu pode falar para as pessoas que colocaram ali o comentário? Acredito. O comercial, ele é uma pessoa técnica, ok? Mas é, antes de tudo, uma pessoa boa de relacionamento. Comercial é uma coisa que você constrói a vida inteira. Né? Eu trabalho há 43 anos, há 40 anos como gestor. Eu trago um relacionamento de 43 anos. E aí é uma preocupação, porque o mundo hoje é um mundo de parceria. É um mundo a gente fala win-win, ganha-ganha. Não é uma relação de eu ganho e você perde, você ganha e eu perco. Não, é uma relação de nós ganhamos. E é difícil, porque a gente quebrou um modelo, um mindset, que vinha de ganhar, 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 ganhar. O mundo mudou de uns anos para cá e é a parceria. E quem não tem esse pensamento pode até ser um bom vendedor, mas morre na praia. Então, você não faz negócio no escritório, você faz negócio fora. Aí é que vai o seu reforço, o seu jogo de cintura, saber falar com as pessoas, saber interagir com as pessoas, ser uma referência no que você faz. Um bom comercial é uma construção de vida. Aí depois, o que você tiver para vender, você vai vender. Mas não é assim, vou começar a vender hoje e vou sair batendo na porta dos outros. Eu, por exemplo, eu vendo sem vender. Eu estou vendendo e a pessoa acha que eu não estou vendendo nada. Porque você tem que saber colocar isso. Você tem que saber provar para a pessoa que ela precisa daquilo que você tem. E provar com conteúdo, provar mostrando que você realmente vai fazer a diferença. Um comercial é um solucionador. Solucionador. Tá? Eu trabalho para vários clientes e do lado de cá do balcão, no varejo, nós temos autosserviço. Então as pessoas entram, pegam na prateleira e vão embora. Mas do outro lado, as pessoas que vêm vender,
A indústria, principalmente, dá muito treinamento para os vendedores, para os comerciais. Mas eu vejo como as pessoas têm dificuldade. Ele acha que tem venda garantida, então ele deixa para vir no final do mês, e aí daqui a pouco o cara está estocado e não consegue fazer aquela venda, ele não bate a meta. Outra, comercial bom, meta dada é meta cumprida. Missão dada é missão cumprida. Né? E a meta se constrói todos os dias. Tem gente preguiçosa. Preguiçosa. O cara enrola, 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 porque o cara às vezes é um comercial e ele tem liberdade de horários, de dias e tal. Aí ele deixa para trabalhar no final do mês, não bate meta. Então é meta todo dia. De novo, estratégia, planejamento, disciplina. O cara é que nem um artista. A gente acha que um artista, por eles serem muito criativos, eles podem fazer as coisas de qualquer jeito. Não. Um artista ele tem todo um processo de criação também. Né? A gente que está de fora não percebe. Mas eles têm todo um critério, um processo deles lá para a coisa acontecer. Não é assim, acordei, tive uma ideia e vou fazer. Não. Então, o cara que é comercial, ele tem que ser disciplinado e falta disciplina na vida das pessoas. Legal. O Ronaldo tá botando aqui as palminhas dele, o meu telefone ele demora um pouco mais para passar os comentários. Bota aí pra gente qual as tuas experiências. O Ronaldo é da Associação Comercial aqui de Canela e ele tá sempre participando das nossas lives aí, uma pessoa que estuda e busca muito conhecimento. Queria que ele colocasse um comentário do que ele vê nas empresas do dia a dia, até como presidente da associação, que as pessoas hoje têm essa dificuldade, quem está buscando aí sair dessa situação de pandemia, para que lado anda? Sabe, Rogério, que quando a gente tem debatido um pouco sobre isso, a gente teve uma dificuldade muito grande nos últimos 2 meses de entender como é que a gente procede a partir de agora. Parece que tudo que a gente vinha fazendo até então já não é mais tão suficiente quanto é entender os próximos passos, né? Tá tudo muito incerto. Será que a economia vai ficar muito devagar? Será que não? Será que eu volto ao meu negócio com força total? Será que eu busco capital em financiamento para dar um gás agora neste momento? Será que eu não busco porque eu vou ter que pagar essa conta ali na frente? Então, as pessoas têm ficado com muitas dúvidas de como começar a organizar, como dar o primeiro passo. O que tu diria para essas pessoas que estão com a Vou dar dúvida uma de como volta, começar a proceder? vou dar uma volta para te responder, tá? Primeiro, quem está sofrendo muito agora é porque não tem estratégia. Você teve aqui em casa, né? Eu fiz a minha casa e montei um escritório em casa, com todo o Lindo, recurso. pessoal. Lindo É escritório. legal. Com todos os recursos, porque eu sabia que em algum momento o mundo ia dar essa guinada. Não a pandemia eu não sabia, mas eu sabia que a gente ia para a tecnologia. É muito caro, eu peguei ano passado 112 voos, né? Dirigia 50 mil quilômetros por mês, por ano, né? Aqui no interior do Rio Grande do Sul, a trabalho. Isso era muito cansativo, então eu já estava num planejamento de mudar, migrar isso para o virtual. E aí, quando veio essa pandemia, eu já estava preparado. As pessoas achavam que a gente ia continuar o resto da vida naquela loucura. Isso ia acontecer. Ok, primeira orientação, quando aconteceu, que eu dei para meus clientes, a gente podia ter uma crise de liquidez, certo? O grande problema de todo mundo é a liquidez. Eu, particularmente, entrei nessa crise sem dívida e com liquidez. Então, tranquilo, ainda consegui aumentar clientes. Mas tem gente que tem hotel, que ficou fechado, tem gente que tem restaurante, que ficou fechado. Não vamos falar de quem está aberto, né? Embora, sim, eu tenho uma cliente de flores aqui no interior, em Pareci Novo, que eu tive hoje lá. Logo na primeira quinzena, na segunda quinzena de março, quando começou a fechar tudo, a gente jogou muitas flores fora. Dá pena de jogar. Lá em São Paulo, em Olambra, também jogaram. Abril foi um mês para a gente entender o que ia acontecer. E aí chegou em abril, eu falei assim, mês de maio tem o Dia das Mães. Início do mês de maio. Apostem, comprem muito. Elas, tu é louco? A gente perdeu, jogou um monte de coisa fora. Eu falei, aposta, porque as pessoas estão fechadas e elas estão loucas para consumir. Dia das Mães, o cara vai dar flor. Dito e feito. Elas pediram mais, mas não pediram tanto quanto eu pedi que elas fizessem. Faltou flor. Foi um absurdo a venda, muito maior do que a venda do ano passado. E esse mês de maio todo a gente vai fechar muito melhor do que o ano passado e já tem encomendas para o Dia dos Namorados muito alto. E é flor, produto supérfluo, né? As floriculturas no interior fecharam,
A gente começou muito depois a retomar a venda. Ah, como eu falei em liquidez, eu sugeri aos meus clientes que tomassem dinheiro no banco com juros baixos e guarda. Tome e guarda. Ah, não preciso. Toma e guarda. Se for os juros baixos. Eu consegui empréstimo aí com juros 0,7, 0,7 e pouco, né? Então pega lá, porque se der uma dor de barriga, você cruza o Mar Negro. Porque isso aqui é uma crise de curto prazo. Curto prazo. Eu sou extremamente otimista, né? Vai mudar, surgiram oportunidades. Eu tenho um supermercado em Montenegro, né? São 2 mercadinhos lá, que a gente conseguiu um crescimento absurdo. A gente mais do que dobrou o faturamento em um ano por mês, assim, absurdo. E surgiu o delivery, que nunca tinha pensado na pandemia, e já ficou. Então, o delivery hoje vai representar uma loja nova, só que uma loja virtual. É um negócio que surgiu. Então, a gente tem que entender cada um aonde se encaixa. Você vai ter que mudar, talvez sim, talvez não, o jeito de fazer o seu negócio. Mas assim que abrir, né? Ah, mas Rogério, tem muita gente desempregada. No Rio Grande do Sul tem 70 mil pessoas com carteira assinada que foram demitidas. Ok, foram demitidas porque está tudo parado. Na medida que voltar, essas empresas voltam a funcionar e precisam de mão de obra. E quem foi demitido foi homologado, recebeu sua homologação, tem seguro-desemprego. Não vai dar tempo de secar o dinheiro desse cara. O problema é profissional liberal que realmente não tem proteção legal, está pegando R$ 600, aí o cara aqui ambulante de rua, esse é o mais problemático. Mas aqui no Rio Grande do Sul, que a gente já tem uma abertura, na maioria das regiões, né, de bandeiras, acredito que em julho a gente já tem aqui em Gramado, a gente tem todos os hotéis abertos, com 50%, mas estão abertos. Agora, feriado dos Corpus Christi, os hotéis estão super lotados. A gente vê gente circulando na rua, a gente vê gente nos restaurantes. Então, sim, o mundo mudou, mas as pessoas estão loucas para tomar um shopping e bater papo. Né? Tão loucas para circular, tão loucas para ir shopping. Tem gente que não aguenta mais ficar preso dentro de casa. Tem pessoas que moram em apartamentos muito pequenos, casas muito pequenas, e ali é uma convulsão aquilo. Então, na medida que abrir, volta o consumo. O governo vai estimular o consumo. Eu estou esperando para trocar de carro. O governo vai baixar IPI. Tem carro, como essa crise estourou em março, tinha carro 2019 zero parado em concessionária. E não vendeu até agora. O que esse cara vai fazer em 2021 com carro 2019 zero? Tem que jogar para fora. Então vão vir grandes oportunidades. Outra coisa que eu gosto sempre de falar. Ninguém viu fogueira de dinheiro na rua. Eu não vi. Você viu, Ju? Algum Não, lugar também colocando... Não. Então o dinheiro está aí. O mesmo dinheiro que existia continua existindo. Ele troca de mãos. Essas crises são bons momentos para trocar de mãos o dinheiro. As pessoas que são mais antenadas, elas aproveitam as oportunidades e enriquecem. As outras pessoas que são mais desligadas, empobrecem. E a crise ela serve para alinhar o mercado. Quem não tem competência, cai fora. Essa hora o cara não fica. O cara que já estava tropeçando ali, se segurando, não tem. E o crédito bancário está mais apertado, está muito mais difícil. Hoje, os bancos estão com muito mais medo de emprestar dinheiro. Então, se o cara já estava pendurado, o banco chama e já era. Então, eu sou otimista, acredito que essa crise, não sei, não tenho bola de cristal, depende tudo como é que vai ficar a curva dessa doença, mas independente disso, as pessoas não aguentam mais, tá? Na pior das hipóteses, vai acontecer uma desobediência civil. As pessoas simplesmente vão para a rua, não vai dar para prender todo mundo. Eu acredito que no máximo em julho, a gente tem aí uma retomada muito forte, talvez 80%, a gente volte ao normal. Agora, vai ser um novo normal. Por que eu vou numa loja se eu aprendi a comprar delivery? Né? Tinha uns velhinhos que não confiavam em banco para manipular, para tirar dinheiro. Eu tenho medo, agora eles tiveram que fazer, não dá para ficar indo na rua. E aí o cara aprendeu, por que ele vai numa agência bancária de novo? Só se ele for para fazer alguma coisa. E uma loja física? Por que eu vou numa loja física se eu posso fazer tudo virtual? Eu vou ter que gerar novas experiências. Que experiência eu vou proporcionar para o cara quando ele entrar no meu negócio? Primeiro, um bom atendimento. Né? Primeiro, um diferencial no atendimento. Não é preço. Nesse momento, as pessoas estão com muito medo. Então, quando as pessoas, quando voltarem a sair, eles vão sair para lugares onde eles confiem. Se o meu estabelecimento não for extremamente limpo,
extremamente cuidadoso, extremamente zeloso e alegre, porque de tristeza já chega a televisão. A pessoa não vai querer no meu lugar, né? Então, acho que é uma dica aí para o meu ponto de vista do pós-Covid. Muito legal, muito Falei, legal. falei muito, né? Não, não, mas é isso aí mesmo. O pessoal quer dicas e saber como é que a gente utiliza isso efetivamente no dia a dia, né, Rogério? E nada melhor do que pessoas como a gente que está Sim, lidando com a situação para poder dizer, olha, a gente está vivenciando isso. E tanto que é o que a gente vai trazer no nosso livro, né? Que é dicas sim. práticas não só para as pessoas que estão com algum problema, mas como uma forma de prevenção. Então, quem nos acompanha aqui na live é porque realmente está buscando. O pessoal está me escutando bem? Eu estou escutando com retorno aqui um pouco. Eu estou discutindo Quem... bem. Legal. Pessoal, se vocês estão me escutando bem, bota um joinha ali para a gente saber que vocês estão ouvindo bem o áudio, que para mim está dando um pouco de retorno. Mas é justamente saber o que a gente pode se prevenir, quais as melhores atitudes, porque às vezes uma questão errada vai te tomar anos de prejuízo até você sair. Eu tenho uma cliente, Rogério, que eu comecei a atender agora no início do ano, foi antes da pandemia. E aí, no meio do caminho aconteceu isso tudo. Ela é do ramo de também de supermercados, então eles não pararam, né? Mas tiveram que sofrer alguns ajustes. E o principal deles foi a questão do crediário. Ainda nós temos muitas empresas que vendem no caderninho, principalmente em cidades menores, como é o nosso caso aqui na região da Serra Gaúcha. E que daí a gente entra nessa questão familiar de novo. Pessoas que ainda não estão tão preparadas para a tecnologia e que estavam acostumadas com a relação tete a tete, né? Aquela coisa de as pessoas que tu recebe na porta todos os dias, com o nosso muito bom dia, o abraço, aquele olhar diferenciado, mesmo como se fossem amigos. E de repente, a gente percebeu que não teria mais como sustentar um crediário, onde as pessoas estavam acostumadas a comprar R$ 800 no crediário, começaram a comprar R$ 2.000, porque tinham medo que a comida acabasse, então começaram a estocar muita comida em casa. Então a gente teve que tomar várias atitudes e uma delas foi essa questão do crédito. O que tu pode dizer aí pra gente, na tua experiência, a respeito do crediário, que é uma das coisas que eu bato muito com o pessoal aqui na nossa região? Porque agora o cara tá sem dinheiro. Ele não vai parar de te pagar porque ele é um mau pagador, mas porque ele tem essa receita para te pagar. Como é que a gente pode sair desse enrosco neste momento? Ju, vou te dar dois exemplos, um na Bahia e um no Rio Grande do Sul. Uns 2, 3 anos atrás, eu estava fazendo uma palestra em Salvador e acabou a palestra, algumas pessoas se aproximaram de mim e me falou, eu sou de uma cidade do interior da Bahia, pequeno, eu dependo do fiado, os caras não me pagam, se eu tirar o fiado eu quebro, se eu continuar com o fiado eu quebro. Eu falei, então é melhor você tirar o fiado. Ah, mas eu não consigo. Fiz um trabalho de 1 ano com eles, tá? Quando terminou, a nossa venda aumentou e nós cortamos, não vou dizer todo, ficaram 8 pessoas de muita confiança nossa que a gente continuou vendendo no fiado, só. O resto nós tiramos todo mundo. Porque esse cara do fiado, todo mundo tem cartão hoje em dia, né? Só se a pessoa for muito, muito pobre, não tem crédito, aí ele não tem cartão. E você financia a compra dele. Eu vou só lembrar todo mundo, o que é comércio? Eu compro, eu vendo, eu recebo, eu compro, eu vendo, eu recebo e pago depois. Essas pessoas estão na contramão do comércio, elas estão comprando, vendendo, não recebe, paga os boletos, aí demora para receber porque o cara atrasou, paga outros boletos. Pô, ou você tem um capital de giro maravilhoso, ou você não vai para frente. Varejo não é uma gestão de produtos, varejo é uma gestão financeira. Eu trabalhei no Carrefour nos anos 90 e depois no Pão de Açúcar nos anos 2000. No Carrefour nos anos 90, a gente comprava um produto por R$ 1, na época da inflação, vendia por 70 centavos, mas eu demorava tanto para pagar, quando eu ia pagar, aquele dinheiro eu tinha aplicado, eu compensava a perda operacional na aplicação financeira, ganhava prazo com o fornecedor e tocava o meu negócio. Isso é negócio. O resto você está fazendo favor. Aqui no Rio Grande do Sul, em Montenegro, cheguei lá, eles estavam com dificuldades seríssimas, cheque sem fundo, gente confiado,
E o cara confiado, ele fica corajoso, ele vai na tua loja e compra tudo, porque ele acha que ele é cliente, ele pode. Aí, o cara não pagava, eles estavam indo para o buraco, nós cortamos. É um filho, o pai, a mãe, é uma família que administra as duas lojas. Nós cortamos. Eu dobrei a venda sem fiado. Hoje não tem um fiado, um. E a gente que dobrou a venda. Por quê? Ele estava achando que o que segurava o cliente era o fiado. Não, o que segura o cliente são outras coisas. Aí é dinâmica comercial, aí é estratégia, a gente mudou toda a estratégia do negócio e tiramos o cara que não pagava. Esse cara foi dar prejuízo para outro. E normalmente é pequeno. Vê se você vai num grande e o cara te entrega a coisa sem pagar. Não entrega. Então, fiado não existe, não existe. Aí é coisa do muito passado. E não é porque é pequeno, não é porque é Canela, Gramado que é pequeno. Não importa. Não importa onde for. Eu prefiro fechar as portas e não vender do que bancar, a menos que eu tenha uma coisa, que eu tenha uma margem muito grande. Não é não é o caso de mercado. E ainda o pior, o cara compra fiado de você, mas as promoções ele tem dinheiro para ir no teu concorrente. Ele vai e compra as promoções do concorrente e vai no que não te dá margem, vai vender arroz uma margem super baixa, feijão. Pô, vai vender isso com fiado, você não tem prazo para isso. Vai vender açúcar fiado, óleo de soja fiado. Se você vender esse bazar fiado, tudo bem. Você coloca uma margem lá de 70%, 80% e a margem paga o financeiro. Quanto é o custo financeiro de um mês do teu dinheiro que você deixou de aplicar e deixou na mão dos outros? Você está dando dinheiro para os outros. Sou totalmente contra e não tem nenhuma empresa que eu entre que tenha fiado que eu não tire fiado. Pode ser pequenininho, pode ser médio, pode ser grande, não importa. Legal. Outra coisa, outro dia que tu também comentaste que eu achei muito interessante é a respeito de, falando agora um pouquinho da questão de como eu faço a precificação. No normal, o que a gente acaba fazendo? A gente busca dentro das empresas as despesas que ela tem, e aí você faz um cálculo de custo de mercadoria vendida ou de serviço prestado. E você falou de uma outra metodologia que vem contramão isso. Eu queria que tu falasse um pouquinho para o pessoal, porque eu achei muito interessante. Ó, isso que você falou, para mim não funciona. Eu sei que tá nos livros, né? Você busca um valor de venda para pagar a tua despesa. Não, eu não trabalho para pagar despesa, eu trabalho para enriquecer, certo? O ponto de vista é esse. Então eu tenho que entender qual o posicionamento de marketing do meu negócio. Quem é o cliente que eu quero atender? Depois que e aí, claro, eu tenho que respeitar a região. Estou numa região extremamente pobre, não adianta eu ter uma postura de pôr uma operação sofisticadíssima e cara, porque ninguém vai poder, até vai querer, mas não vai poder pagar. Mas se eu optei por uma operação de um valor agregado maior, beleza. Então, a partir disso, eu vou ter um mix de produtos, vou ter um posicionamento, eu vou oferecer serviços diferenciados, produtos diferenciados, eu vou poder ser um pouco mais caro que o concorrente, porque eu vou ter um valor para o cara que é mais importante, que é tempo. Para aquela pessoa que eu estou disposto a vender, tempo para ele é mais importante. Então ele aceita pagar um pouco mais caro, não muito mais caro, mas um pouco mais caro. E aí eu vou ter lá um lucro bruto, receitas, menos compras, menos as despesas tributárias ali sobre a compra, mais crédito, débito, tal, tributário que tiver, eu tenho um lucro bruto. Se eu sei que eu tenho uma proposta de valor dessas, eu vou ter que ter mais gente trabalhando. Então, eu vou ter uma despesa de pessoal maior. Eu vou ter uma despesa de energia maior. Eu vou ter uma despesa maior. Então, eu tenho que ter um lucro bruto maior. Então, ali eu vou ter que ter um lucro bruto, vamos supor, minha despesa operacional de funcionamento do meu negócio é 20%. Poxa, se eu quero que sobre 6%, eu vou ter que ter um lucro bruto com 6 sobrando, fora a despesa, mais a contribuição social, imposto de renda, tudo isso. Aí eu vou ver se o que eu estou me propondo está certo. Ah, não dá. Eu vou trabalhar com volume. Eu vou tentar vender muito com uma margem menor. Então, quantas pessoas eu tenho que ter dentro do meu negócio? A despesa ela vai funcionar de acordo com a minha proposta de valor. Se é preço, show de bola. Então, vou ter que ter uma despesa muito, muito baixa. Você pega aí no segmento de alimentação de varejo, por exemplo, você tem atacado, que é barato, você compra a caixa fechada, coloca a caixa fechada na prateleira, você não abre, não abastece, o cliente pega a caixa fechada, leva para o caixa e vai embora, sem sacola, sem nada.
Esse é o mais barato, você vai ter um custo operacional de 8, 9%. Então, você pode trabalhar com uma margem muito menor, porque teu custo é baixo. Você não tem luz, não tem ar-condicionado, você não tem segurança, você não tem nada. Aí depois você vem um atacarejo, que já tem o cara já, algumas caixas ele abre, outras caixas ele vende fechado. Aumenta 1, 2% o custo operacional. Aí você vem para um supermercado, para um hipermercado, que é grande, tem volume. Aí você vai ter que ir ajustando o seu negócio. Mas quando você tem um negócio pequeno, eu vou falar uma coisa assim que é muito séria, ainda acontece, é a sonegação. As pessoas não fazem cálculo. Pô, muitos produtos são substituto tributário, já pagou o imposto lá na fonte. Outros produtos são isentos. Quando você sonega, quando você não paga imposto, não quer dizer que você tá ganhando aquele imposto. Não, aí vem uma ilusão. Aí você começa a vender barato, que você acha que está tendo uma vantagem em relação ao seu concorrente, e você está entregando toda a sua irregularidade de graça para o cliente, e qualquer fiscal que der na sua loja bater, você quebra, você fecha. Você não tem nem gordura para pagar isso. Então eu tenho que entender o meu composto. Qual o tamanho da minha loja? Aqui perto de casa, semana tem uma lojinha aqui no bairro. Eu falei, vou ajudar vocês de graça. Porque são pequenas, faturam menos de 200 mil reais e tem vários ajustes que podem ser feitos ali para elas dobrarem o faturamento. Por quê? Porque elas estão num bairro médio, mas na passagem de um bairro de alto nível, alto luxo. Só Rogério, voltar para esse só um pessoal. pouquinho que eu acho que travou. Tá ouvindo agora? Opa, Tá ouvindo? o pessoal tá nos escutando? Eu não te escuto. Não me escuta? Tá me ouvindo ou não? Eu não tô te ouvindo. Ué? Deixa eu ver Pessoal, aqui. Tá normal. Tá ouvindo agora? o pessoal tá escutando o Rogério? Opa, Voltou? o pessoal tá te escutando, Rogério. Quem não tá te escutando sou eu. Ah, tá. Tem um monte de gente falando aqui. Então tá. Você consegue me ouvir, Ju? Bom, segue o baile aí, que de certo daqui a pouco. Ó, eles estão falando que tá normal. Eu não te escutei mais. Segue o baile Tá, aí, o vai pessoal lá, falando vai que tá lá. normal. Pessoal, ó, Tá, o então assim. Rogério vai tocar o assunto. O pessoal tá te ouvindo, eu não tô te escutando. Então, toca a ficha aí, Tá, vai lá. beleza. Então o que eu estava dizendo? Você tem que ter um posicionamento, saber quem você quer atender, quem você pode atender. E você trabalhar correto. Por exemplo, no supermercado, qual setor vai ser o carro-chefe? Qual setor vai puxar fluxo? O meu setor que vai puxar fluxo é açougue. Meu setor que vai puxar fluxo é hortifruti. E sempre quem faz a diferença dentro de um supermercado é perecíveis. Porque arroz, feijão, óleo de soja, açúcar, isso é marca industrializada, todo mundo tem. Né? Então, setores de perecíveis fazem diferença. Quando nós falamos, então, de posicionamento de preço, tira o fone e coloca de novo. Tira o teu fone, Ju, estão falando. Quando a gente está falando em referência, né, como é que a gente pode trabalhar precificação? Então, eu não vou trabalhar para pagar conta, eu vou trabalhar para enriquecer. Aqui no Brasil, a gente tem um problema sério. A gente tem uma roda da pobreza. Parece feio você ficar rico. Não, é bonito, é divino. Deus quer que a gente seja rico. Então, a gente tem que trabalhar para progredir. E para progredir, eu tenho que aproveitar oportunidades. Levar o melhor para os meus clientes, levar o melhor para quem estiver ali comigo e, ao mesmo tempo, ter o retorno sobre isso, sobre o meu trabalho e sobre o meu negócio. Ju, voltou a ouvir, não? Tira o fone. Eu não tô te escutando, eu não tô te ouvindo, mas vai lá, vai Tira lá. o fone. Tira o Já fone. tirei. Não te escutei mais. Que pena. Pode seguir aí que o pessoal tá te ouvindo. Tá bom. Então, pessoal, deixa eu ver. Nós somos. Agora eu me perdi um pouquinho. Mas a Ju estava perguntando como é que a gente faz para precificar. Um ponto de precificação é esse, é um posicionamento de marketing, saber quem é, e às vezes você tem uma rede de negócios, de loja, né? E você pode ter lojas diferentes com posicionamento diferente. O importante é que você esteja dentro do posicionamento que se permite naquele bairro, naquela região, certo? Aproveitando enquanto a Ju não consegue falar,
O controle financeiro, que eu comecei a falar no início, tem que ser alguém do ramo. Tem pessoas aqui, parece que alguém aqui é gerente de banco. Tá? Minha esposa foi gerente de banco há muito tempo. Tem várias oportunidades no financeiro que muitas vezes não são aproveitadas. Por exemplo, conciliação bancária no financeiro. Será que tudo que eu tenho de recebíveis realmente eu recebi? Será que realmente está sendo pago? Tem vários casos que eu vejo que, por exemplo, cartão de crédito, o banco antecipa para você, bacana, entra o dinheiro no outro dia que você vendeu. Só que o banco está te cobrando uns juros que não está negociado, não está acertado. Você está pagando uns juros que, de repente, não está fazendo parte do negócio. E você não sabe. E está minando o seu financeiro. Certo? E a partir daí, como é que fica o seu negócio? Então, garantir que tudo que eu vendi eu recebi, garantir que tudo que eu comprei eu vendi. Fala um pouco mais de posicionamento nos bairros com coronavírus. Como assim posicionamento nos bairros com coronavírus? Não tem bairros com coronavírus. Ah, não entendi essa pergunta, não vi quem perguntou aqui, mas por favor, Alexandre, pergunta de novo. Se você tem um bairro que tem muito coronavírus, você vai ter que fazer um serviço, muita gente, e está com lockout, as pessoas não estão podendo sair de casa, você vai ter que reforçar o seu delivery e ter muito mais cuidado na hora da entrega. Não tem muito o que se fazer. Se é o caso de você estar totalmente fechado, está inacessível, as autoridades pediram para ninguém sair de casa. Mas aqui, eu não sei se é no Rio Grande do Sul que está perguntando isso, mas aqui a gente não tem, acho que nenhum caso assim. Alexandre Vargas, pequenos mercados. Tá, vamos lá. Anderson Veterinário. Então, é importante que eu tenha alguém no financeiro, de fato, olhando para o negócio. Eu conheço várias pessoas, lá na Bahia tem muitos clientes menores, pequenos, assim. A esposa toca o financeiro, o marido toca o comercial, toca as vendas, toca o negócio. O que acontece? Ela vem, faz os pagamentos de manhã, fica até meio-dia e vai embora. Isso não é financeiro. Isso é contas a pagar. Tá? Financeiro, preciso ter um fluxo de caixa para saber quanto eu vou ter ou uma expectativa de entrada de dinheiro para determinados dias, os cartões do passado que estão entrando para a gente fazer o pagamento, o que eu tenho para pagar, o que já está comprometido, né? O salário nisso mesmo, todas essas coisas, elas têm que estar previstas, tem que ser feito todos os dias, não pode ser feito um dia qualquer. Então tem que ter alguém ali voltado. E o dinheiro que sobrou no caixa, faz o quê? Investe em estoque, investe em banco. Quanto do dinheiro eu deixo preso para capital de giro? Quanto do dinheiro eu posso fazer em investimento? O que é saudável de investimento? O que é saudável de eu ter uma reserva técnica? Quanto eu posso retirar de Prolabore? Eu posso retirar o Prolabore para resolver a minha vida? Ou eu tenho que tirar o Prolabore para o negócio? Quantos por cento eu posso tirar? Tem gente, por exemplo, que fala assim, meu negócio não está indo bem, o negócio não dá dinheiro. Eu falo, bom, você tem alguma outra fonte de renda, então? Não, só tem isso aqui. Aí eu olho, a pessoa tem um carro importado, os filhos estão no bom colégio, ele tem uma casa linda, nova, ele come super bem, viaja. Então, de onde está saindo esse dinheiro? Está sangrando a empresa e está achando que a empresa tem que sustentar a vida dele. Não, é o contrário. Quem segura a pessoa jurídica, a pessoa segura a pessoa física. A pessoa física não segura a pessoa jurídica. Então, é importante que você tenha um trabalho bem legal feito, voltado para garantir a sustentabilidade do seu negócio. Está ouvindo, Ju? Está ouvindo agora? Alguém perguntou aqui, os hábitos têm mudado, os estabelecimentos também tem que ter um olhar, conversar com o cliente. Olha, isso não é nem hábito que mudou, viu, Alexandre? A gente sempre teve que olhar olho no olho, o cliente gosta disso, gosta desse relacionamento, o cliente gosta de aperto de mão, agora não está podendo apertar a mão, mas o cliente gosta de tete a tete, de contato. Eu não entendo, eu tenho um amigo meu que é dono do Atacarejo, uma empresa
Na Bahia ele tem umas 20 lojas, fatura uns 2 bi por ano, e ele, sempre que pode, ele está na ponta do balcão, porque ele fala que quem faz a diferença é o dono. E muito dono, mal começou a dar certo o negócio, corre, se esconde do cliente. Poxa, se você é o dono, o cliente vai adorar estar com você ali na ponta, tá você servindo ele. Porque comércio, seja qual for o comércio, o forte disso é serviço, é servir as pessoas, né? Tá ali disponível para as pessoas o tempo todo. As pessoas gostam, principalmente as pessoas mais pobres. Tem gente que confunde, acha que rico que gosta de atenção. O rico, claro, gosta de atenção, mas o pobre ele é invisível na sociedade. Ele, no trabalho dele, ele tem um trabalho lá que não aparece, ele é invisível, no ônibus ele é invisível. Só que imagina ele chega na sua loja e na sua loja ele tem nome, tem sobrenome, tem um sorriso. Ele fideliza com você e não vai mais embora. Tá sem, a Ju tá sem o som. Pena, Ju. Né? Então, sempre foi, não é novidade hoje você ter um bom atendimento. Isso não é novo. O que é novo, o que são os novos hábitos? A gente vinha num hábito de disruptura. Então, meu filho é engenheiro civil em São Paulo, ele me falou, pai, a gente já está fazendo apartamentos de 15 metros. Acredito que isso aí mudou. Acredito que isso não vai mais ser desse jeito. Deve mudar, porque as pessoas podem dormir num lugar pequeno, mas não dá para viver num lugar pequeno, né? Então, o que acontece? As pessoas precisam de um espaço maior e, a partir do espaço maior, vão ter plantas, no mínimo o dobro, o triplo do que a gente tinha hoje. Carro, como é que vai ser carro daqui para frente? Isso são incertezas que a gente ainda não está entendendo muito bem. Mas o que a gente já sabe é que as pessoas, quando saírem disso, vão estar com medo. Então, eu tenho um estudo aqui, até me cedido pelo Sebrae, que esses serviços, food truck, serviço de alimentação na rua, balcão de autosserviço de restaurante, isso vai demorar muito para voltar e a gente não sabe nem se vai voltar desse jeito. Talvez volte agora as pessoas a comerem à la carte, que era uma coisa que estava descartada. Atrapalha um pouco a operação, porque você tem que fazer prato um por um, é muito mais demorado do que você fazer um montão e as pessoas ir se servindo, você só está preocupado em limpar a mesa e lavar a louça. Agora, talvez você tenha que montar a mesa individual, pessoa por pessoa. Mas a gente vai ter uma relação diferente com o tempo. As pessoas, de tanto ficarem em casa com seus filhos agora, elas não vão mais querer ficar tão distantes como era. Passava o dia inteiro fora e via filho 5 minutos antes de dormir, dar um beijinho e ir embora. As pessoas vão querer passar mais tempo em casa. Então, se você tem um negócio, um supermercado, por exemplo, que você tem muitas filas, você vai perder cliente, porque o cliente está perdendo tempo, e tempo para ele agora ele está percebendo o valor do que é ter tempo. Então, o novo normal é uma maior valorização do tempo, uma maior valorização da higiene, dos cuidados, uma maior relação de bom atendimento, de fazer bem feito com as pessoas. É isso que as pessoas estão carentes, né? É isso que as pessoas... E de alegria. Ter um ambiente alegre, um ambiente interativo, não é preço. Você pode fazer a liquidação que você quiser agora de roupa, ninguém vai comprar. Comprar para quê? Se não vai aparecer. Então, os valores das pessoas agora, talvez, não sei quanto tempo vai durar isso, se isso vem para ficar. Mas quanto mais durar essa pandemia, quanto mais durar essas restrições, e mesmo quando abrir, a gente sabe que vai demorar um tempo ainda para a gente continuar, as pessoas vão dar valor mais para o interior do que para o exterior. Bom, dei várias dicas aqui, a Ju está me dizendo que a gente está terminando e que faltam 4 minutos. Fui respondendo na medida do possível. Que pena que teve esse problema técnico, né? Mas é uma abordagem, nós estamos escrevendo um livro, Gestão Financeira, com outros autores, gente muito capacitada. A Juliana é uma pessoa muito capacitada na área financeira. Eu sou um administrador, um generalista, mas também atuo na área financeira. Eu vou estar escrevendo um capítulo de coisas que ninguém te conta sobre gestão de supermercado, sobre gestão de negócio em geral, e empresas familiares. E por que empresas familiares? Porque uma coisa que eu não falei aqui, eu quero fechar com isso. É importante o relacionamento. Eu tenho empresas que brigam, as pessoas brigam dentro do negócio, mistura o dinheiro com família, dá atrito, dá confusão é enorme.
e aí prejudica o negócio no final. Então, ela perguntou a uma pessoa que está trabalhando com o marido como é que é. Não é fácil trabalhar marido e mulher. Não é nada fácil. Mas também não é fácil trabalhar com cunhado, com filho, porque você mistura, você cobra o filho como pai, não cobra como patrão, e aí é bem complicado, tá? Mas é isso, gente. Foi bom estar com vocês. Obrigado, Ju. Né? Se tiverem alguma pergunta, deixem. Podem acessar meu Instagram, quem não me conhece, Rogério Machado Mentor. Da Juliana, vocês já estão aqui, já estão vendo. Muito obrigado. Se alguém tiver mais alguma pergunta, espero ter ajudado, colaborado. E uma coisa, se for para agir, ajam com coragem. Porque entre agir e parar, o risco de dar errado ou dar certo é o mesmo. Então haja, pelo menos se você tentar e der certo, parabéns. Se você tentar e não der certo, acontece. Agora, se você não tentar, cara, aí me desculpa. Você foi derrotado antes mesmo de sair do lugar. Tenha coragem, vamos para cima, que tem muita coisa boa pela frente. Apesar de toda essa doença, essa dor que está acontecendo, muitas coisas boas pela frente. Boa noite a todos. Muito obrigado e até o próximo encontro. Tchau, Ju. Rogério, minha gratidão por estar participando com a gente aqui hoje, por estar compartilhando um pouquinho do teu conhecimento com essa galera. Eu continuo não te ouvindo, mas eu fiquei prestando atenção no que tu estava falando aí para mim conseguir controlar o tempo também. Muito, muito obrigada a todo mundo que está nos acompanhando por terem participado, por terem feito perguntas para o Rogério. E com certeza a gente tem que fazer mais bate-papos e trazer aí esses assuntos que realmente fazem diferença na vida das pessoas. Minha gratidão. Um super beijo e abraço aí para vocês e até quinta-feira que vem. Tchau. Legal, obrigado, boa noite a todos.